né, algumas perguntas já foram encaminhadas aqui para o nosso WhatsApp. Vamos começar, Ian, através aí da dúvida de um ouvinte? Bom dia, a equipe Minas AM e FM. Gostaria de perguntar ao Dr. José Maria, a qual conheço muito, só não quero identificar, se quem mora dentro de um patrimônio público e se a pessoa pode estar fazendo uso campeão com qual determinado tempo que ele pode adquirir seus direitos. Parece aí que ele falou bem público, né? Isso, ele quer saber se pode pedir o uso campeão quando você está em um patrimônio público. Ô, meu amigo, infelizmente não, né? Não há previsão legal, em qualquer bem público não se faz o uso campeão, mesmo que a pessoa tenha tempo de uso tranquilo, aquela posse ali mansa e pacificamente, mas contra o poder público não há possibilidade de pedir esse uso campeão. A pessoa às vezes pode pedir, né, se for o caso, se ele fez benfeitoria dentro daquele terreno, daquele imóvel que pertence ao bem público, ele pode pedir a indenização, o retorno daquela indenização das benfeituras feitas. Mas pedir o uso campeão, infelizmente, a lei não alcança os bens públicos. Vamos a mais uma pergunta, é o Paulo lá do bairro Alvorada. Ele quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, ele está dizendo que tem 51 anos e tem 20 anos aí pagos do INSS. Ele paga sobre o salário mínimo, quer saber que se pode aposentar quando completar 65 anos. Ele fez até uma observação aqui, dizendo que continua pagando 4 vezes ao ano para não perder a cobertura. Aí ele quer saber se está fazendo certo também. A questão da pessoa que contribui com o salário mínimo, evidentemente, se ele for aposentado, ou for aposentar, ou tiver sua aposentadoria, ele não vai ganhar mais do que o salário mínimo, porque o próprio benefício dele já está determinado que será o salário mínimo. A regra que está aí é aquela regra que existe, né? Sempre existiu na Previdência. Se você, homem, com 35 anos de contribuição, você tem direito de pedir aposentadoria. Se for empregado rural, 30 anos. Então, nesse caso aí, ele só vai conseguir, ele pode conseguir aposentar por contribuição, mas eu acho que ele vai atingir mais rápido a contribuição por idade, que é homem 65 anos e mulher hoje 60, indo até 62. Então, no caso dele, essa contribuição que ele faz, se ele tem certeza que ele já tem esses 20 anos completos de contribuição, ele não precisa pagar 4 por ano, ele pode pagar só uma. Né? Para que 4? Ele paga uma para não perder o direito dele da Previdência, porque a Previdência tem a carência de 12 meses. Conforme o caso, essa carência dobra para 24 meses, então no caso dele, ele só paga uma se ele já tem o tempo de contribuição previsto, ele está esperando só a idade para a aposentadoria. Vamos a mais uma pergunta? Está dizendo o seguinte, doutor Zé Maria, que tem um carro que foi penhorado há mais de 10 anos. Ele é o fiel depositário. O processo foi na área federal. Ele está dizendo que ao consultar o processo, consta como processo arquivado. Aí ele gostaria de saber como faz para liberar o veículo no Detran, né, o IPVA, pois encontra-se aí com impedimentos. Nesse caso aí, o que ele tem de fazer? Ele tem que pedir uma busca lá na própria Justiça Federal para saber se esse arquivamento se deu de que forma, como foi a determinação do arquivamento. Caso esteja arquivado, ele vai ter de pedir o desarquivamento para saber o que constou na sentença, para que assim ele possa pedir uma determinação judicial. Se tiver impedimento no Detran, em qualquer local que haja um impedimento, ele pedir a baixa desse impedimento. Porque todo caso aí tem a regra da prescrição. Mas às vezes o impedimento está lá, a pessoa vai tirar o documento, está lá o impedimento, não, esse documento está travado, não pode ser emitido o documento desse veículo. Nesse caso ele tem que fazer isso que eu estou falando. Pedir o desarquivamento para ver o que constou na decisão final que o juiz mandou arquivar. Manda arquivar, tem que ter um motivo justo, não se arquiva à toa, não. Tudo tem um motivo para que possa ser arquivado. Ou porque o processo já terminou, ou porque o processo não teve andamento, porque uma das partes não se interessou. Há vários motivos, então ele tem de observar isso para que ele possa saber como ele vai pedir para fazer a regularização desse veículo. Temos mais uma pergunta aqui, ele quer saber, doutor Zé Maria, se é verdade que o INSS vai pagar alguma revisão para pensionistas e aposentados, né, que entraram com pedido de auxílio-doença, né? Não, o que existe na Previdência é que toda pessoa que aposenta, e se ele tem no período de 10 anos, ele pode pedir a revisão se ele entender que o benefício dele está
menor do que ele deveria estar recebendo, ou que ele pagou e às vezes a contagem não foi feita de acordo. Tem sempre as revisões que ficam em aberto mesmo na Previdência, ou por erro administrativo, ou porque na hora que foi feita o valor da pensão pegou um índice errado e aquilo vai dar uma diferença no longo do tempo. Caso nesse prazo de 10 anos ele fizer e ele ganhar, evidentemente que ele recebe, será corrigido o valor do benefício dele. Mas isso não é normal, não é caso a caso. Nem todo mundo tem direito dessa revisão. Vamos a mais uma pergunta? Zé Maria, meu marido, ele ficou 3 meses afastado por ser grupo de risco. Agora a firma convidou ele a voltar a trabalhar a partir dessa semana que vem. Mas a pandemia não acabou. Ele continua com o grupo de risco, ele não mudou. Qual a solução que o senhor orienta a gente? A questão é o seguinte, né? Essa pandemia, a gente não sabe ao certo até quando que ela vai, porque isso aí depende do governo estadual e dos governos municipais. Mas, na realidade, o que houve é o seguinte, quem teve aquele direito de ficar 3 meses afastado, porque era de grupo de risco, mas não tem nada, ele está bom, tá? Se a empresa chamou, ele deve ir à empresa, porque a empresa chamou a pessoa, vai abrir uma possibilidade de trabalhar, às vezes com toda a segurança para que ele não corra mais risco, e caso ele seja de risco, o médico da própria empresa que vai fazer o exame nele para voltar à admissão, para ele voltar a trabalhar, pode até dizer, não, você vai ficar mais 1 mês afastado. Né? De acordo com a norma atual da empresa, ele vai continuar recebendo, ter todo o direito, não vai perder direito nenhum. Mas eu aconselho voltar se for chamado da empresa. Isso é uma obrigação dele, porque venceu os 3 meses, a empresa não é obrigado a manter, a menos que esses 3 meses seguintes, parece que o governo vai continuar dando esse voucher aí, se for, vai ter o afastamento, mas convém ele ir procurar a empresa. É o conselho que eu dou a ele. Até porque depois desse prazo aí de 3 meses, da suspensão do contrato, o funcionário não vai receber mais pelo governo, né? Então, Justamente. Esse é o risco maior, né? Você colocou bem aí, Flaviano, porque o risco que ele corre é esse aí. Se o governo não aumentar o prazo aí, vamos dizer, 3 meses, mas o governo resolve prolongar mais 2 meses. Aí sim ele vai receber, porque ele está naquele grupo que deve receber esse voucher do governo. Mas ele deve voltar se a empresa chamou para saber qual que é a situação que a empresa vai apresentar para ele. É o que eu aconselho a fazer. Vamos a mais uma pergunta? Oi, bom dia. Flaviano, eu queria perguntar a ele sobre o auxílio emergencial, porque o meu já foi para análise 3 vezes e hoje ainda continua no análise. E dá assim, que eu tenho que voltar para o site da Caixa para poder refazer, porque está com dados inconclusivos. E eu não consigo voltar para o site da Caixa. E o do meu marido também já foi para a 3ª análise, até hoje eles não deu uma resposta, sabe? Só fica em processamento. Se a gente ainda tem chance de tá recebendo ainda, se eu tenho que procurar alguém, como que eu faço? Obrigada, viu? Tchau, bom dia. Na realidade, toda vez que há qualquer indeferimento ou qualquer dúvida que a pessoa não recebeu ainda, ele tem de sanar essas dúvidas. Então, o que ele tem de fazer é sempre procurar o órgão que é o órgão pagador, que no caso é a Caixa Econômica Federal. Caso você tenha dúvida na documentação que você apresentou e a dúvida está crescente, eu aconselho você a procurar o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai te orientar aí, e se faz parte da junção dele lá, de fazer essa orientação. Então eu aconselho isso, procurar a Caixa primeiro e saber qual que é o motivo que não saiu. Eles têm que te dar uma resposta. Te dando a resposta aí por escrito, ou que não seja por escrito, caso perdure essa dúvida, você deve recorrer lá ao Ministério do Trabalho, que eles vão te dar a orientação correta. Inclusive, a Caixa recentemente soltou um calendário, né? No nosso portal você tem toda a informação para a pessoa ir presencial na Caixa revisar o cadastro, né? É de acordo com o mês de nascimento, né? Depois eu vou tentar trazer aí, até no final do programa, esse calendário de novo, né? De acordo com o seu mês de nascimento, você pode procurar a Caixa para fazer a revisão do cadastro, quem teve o auxílio emergencial negado, né? Porque isso aí acontece muito de duplicidade de documentação,
documentação, erro na documentação, às vezes a pessoa entrou com o documento de terceiro, então há uma sequência de negativação aí que pode prejudicar a pessoa, mas ela deve procurar sempre o órgão que é o órgão gestor, que é a Caixa Econômica Federal. Vamos a mais uma pergunta? Quer saber o seguinte, doutor Zé Maria, paga aí um apartamento, né, e enfim, tem a questão da taxa de condomínio, né, ela quer saber aí se a gente que paga o apartamento pode tirar aí ela da casa se as prestações estiverem atrasadas. Nesse caso, o que acontece é o seguinte, se é financiamento, a pessoa tem que ter cuidado no terceiro pagamento atrasado. Com 3 pagamentos atrasados, você pode correr o risco, e um risco sério, do ente financiador aí, pedir, no caso aí, entrar com um pedido judicial, pedir uma liminar aí de tomada desse apartamento por falta de pagamento. Toda pessoa que compra parcelado, que faz financiamento, cuidado. Pode atrasar, mas não deve deixar passar de 3 meses. Se chegar nos 3 meses, procura o órgão financiador e faça um acordo para aliviar essas prestações que estão atrasadas, para você continuar pagando em dia, porque pode correr o risco de ter uma ação aí na justiça e que a justiça determina a entrega desse bem, porque a pessoa ficou inadimplente por 3 meses. É o risco que ela vai correr e ela não deve correr esse risco, é muito grave para ela. Vou fazer as 2 últimas perguntas. A primeira, doutor Zé Maria, está dizendo o seguinte, que tem 49 anos, contribui para o INSS por um tempo. Desde 2010 está sem trabalho fixo e sem contribuir. Ela está dizendo aí que contraiu uma doença, né, e quer saber se pode pedir a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, toda pessoa que paga o INSS, que está em dia ou que não perdeu a carência da Previdência, acontece qualquer coisa na vida dela de doença ou de uma invalidez precoce ou permanente ou que não seja permanente, já tem direito de pedir o benefício, porque ela está em dia com o pagamento. Esse é o cuidado que todo mundo deve ter para não perder a carência num caso de um acidente ou no caso de uma doença. Vamos a mais uma pergunta, Ian. Bom dia, doutor Zé Maria. Eu fiz uma perícia no INSS e eu já sei a data, a menina do 135 falou que a perícia foi aceita. Porém, eu não estou conseguindo imprimir o papel me levando à empresa. Aí a menina do 135 me orientou a tirar a declaração do benefício. Aí eu consegui e mandei para a empresa. É normal? Posso fazer isso? Eu entendi, no princípio eu não entendi o que ele falou, que ele pediu a Previdência. Sim, sim. É porque na Previdência está tudo parado. Me parece que a Previdência vai voltar, ia voltar agora, parece que no princípio do mês, mas já parece que vai ficar para o fim do mês. Eu não sei como é que ficou. Então o que você tem que fazer? Geralmente a pessoa tem que fazer um agendamento para pedir qualquer documentação na Previdência. Mas como está esse paradeiro, a gente não sabe como é que faz. Então essa orientação procede, né, de fazer uma declaração do benefício dele e do afastamento dele, mostrando com a documentação que ele está afastado e que ele não teve alta ainda porque ele não recebeu nenhuma documentação da Previdência que diz que ele está de alta. Porque se ele tiver de alta, ele tem que voltar ao emprego, se apresentar. É o caso que eu estou pensando dele aí. Caso ele continue, ele deve juntar essa documentação conforme foi sugerido aí pelo 135 da Previdência. Vamos à última pergunta de hoje, viu, doutor Zé Maria? Ele está dizendo aqui que é uma mulher de 60 anos e quer saber aí que se é só contribuir aí com o INSS por 12 anos para pedir aposentadoria. Não tem jeito. A aposentadoria de mulher aposenta-se hoje com 60 anos e 15 anos de contribuição. Menos de 15 anos não tem condições de aposentar. E acontece que com a mudança da nova lei da Previdência, a partir de novembro do ano passado, esse tempo de 60 anos para a mulher vai subir até 62. Então, às vezes, a pessoa tem que pagar aí uma transição, fazer uma transição e, às vezes, ficar contribuindo mais 6 meses para ela adquirir aquele tempo justo que ela possa se aposentar. Mas menos de 15 anos e menos de 60 anos não há possibilidade. Essa é a participação do doutor Zé Maria. Muito obrigado, doutor Zé Maria, pela presença aqui no Bom Dia Divinópolis. Aguardo o senhor aqui na próxima semana. Flaviano, um bom dia para você, para os nossos ouvintes e telespectadores. Esperamos, com a graça de Deus, até sexta-feira, se Deus quiser.